Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Lice Lohane e eu faço parte do Ministério ID aqui de Bruxelas. Hoje venho trazer mais um devocional aqui para o canal com o tema A Religião Doméstica e o Silêncio de Deus, que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Juízes é o livro do caos moral. O povo havia herdado a terra prometida, mas não o temor de Deus. Cada tribo vivia isolada. Cada família era um pequeno reino. E em meio a essa anarquia espiritual, surge um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim. Ele não era um guerreiro, ele não era profeta e também não era juiz. Era apenas religioso. E é aí que mora o perigo. O período dos juízes vai de aproximadamente 1200 a 1020 anos antes de Cristo, antes da monarquia. Israel vivia em liderança central. Cada tribo seguia suas próprias tradições. A idolatria cananeia estava por toda parte, e o povo de Deus começou a adaptar a fé, criando um tipo de sincretismo doméstico. Mica rouba prata da mãe. Ela amaldiçoou o ladrão, e quando ele devolve, ela diz que vai dedicar o dinheiro ao Senhor, fazendo um ídolo. O texto chega a ser irônico. Ela quer adorar a Deus, mas fabrica uma imagem de escultura. Mica então constrói um santuário particular, faz um éfode, uma roupa sacerdotal e ordena um de seus filhos como sacerdote. Um culto inteiro montado dentro de casa, sem direção divina, sem autoridade espiritual, mas cheio de aparência religiosa. O nome Mica significa quem é como o Senhor, e ironicamente ele fabrica uma imagem do Senhor. A prata usada, que era 200 ciclos, equivaleria hoje a mais de 2 quilos, um valor bem alto, mostrando que idolatria às vezes exige investimento e dedicação, mas continua vazia. O levita contratado por Mica provavelmente era descendente de Moisés. Em Juízes 18:30, o chama de Jonatã, filho de Gerson, filho de Moisés, ou seja, até a linhagem sacerdotal estava corrompida. O culto de Mica servira de base para o futuro templo idólatra da tribo de Dan, que continuou em atividade até a queda do Reino do Norte, séculos depois. Uma heresia caseira virou tradição nacional. Mica representa aquele tipo de fé que quer sentir Deus, mas sem obedecê-lo. Quer um altar bonito, mas sem santidade. Quer um sacerdote por perto, mas que não o confronte. Quer a bênção divina, mas no seu próprio método. E talvez esse seja o perigo dos nossos dias. Construímos altares confortáveis com aparência de devoção, mas onde Deus não fala. Mica tinha tudo montado, mas o texto nunca diz que Deus respondeu, que o Espírito se manifestou ou que houve aprovação celestial. Era uma religião viva por fora e morta por dentro, uma fé de invenção humana. Hoje, o santuário doméstico pode não ter ídolos de prata, mas pode ser um coração que molda a Deus à sua imagem, um evangelho sem cruz, uma fé sem arrependimento, uma graça sem transformação. Quantas vezes buscamos o conforto da fé e não o confronto da verdade? Quantas vezes criamos rituais, rotinas e discursos, mas o Deus verdadeiro não está ali? Em Juízes 17:18, Deus está silencioso. E esse é o maior juízo de todos, quando o Senhor se cala diante da nossa religiosidade. Neste momento, eu te convido agora a orar comigo. Senhor, livra-nos da fé que te menciona, mas não te obedece. Que o nosso altar não seja um reflexo dos nossos desejos, mas da tua vontade.
Ensina-nos a discernir a Tua voz no meio das vozes humanas, Senhor, e a buscar a Tua presença, mesmo que ela confronte o que é cômodo. Restaura, Senhor, em nós a pureza da adoração, o temor santo e o amor sincero pela verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por ficar até o finalzinho do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um grande beijo e até o próximo vídeo!